Meu nome é Larissa Santana de Almeida. Meu trabalho tem como tema a formação de professores em erro e álgebra e a produção de textos são legitimados nesse espaço. E minha orientadora, a professora doutora Ana Virgínia de Almeida Luna. Diríamos que as discussões sobre erro e álgebra são bastante recentes no Brasil. Diríamos que elas se intensificaram a partir de 2012. Este trabalho foi produzido num espaço de formação sobre erro e álgebra, organizado pelo Núcleo de Estudos em Educação Matemática de Feira de Santana, o NEEFES. E este trabalho teve como questão norteadora quais são os textos que são produzidos por professores no espaço de formação em erro e álgebra e que de forma são legitimados nesse espaço de formação. Entendemos, conforme Bernstein, que o texto é qualquer forma de comunicação falada, escrita e visual produzida por alguém, e o texto legítimo é aquele que se adequa ao contexto em que ele está inserido. Este trabalho teve como objetivo investigar que textos são produzidos nos espaços de formação de professores em erro e álgebra e como esses textos são legitimados no processo da formação. A metodologia utilizada nesse trabalho foi o método qualitativo. O procedimento de coleta de dados se deu por meio de observação e análise de documentos. A análise de dados ocorreu com ênfase no texto produzido pelos professores antes da formação e depois da formação, podendo ser analisado a evolução da construção do pensamento algébrico. Na análise dos dados e discussões dos resultados, temos uma tabela que ela descreve um pouco como foi dividida a formação híbrida de professores em erro e álgebra. Lembrando que no módulo 0 foi o momento que tivemos contato com as escolas, com os professores, em que os professores também elaboraram o primeiro questionário que será analisado logo a seguir. Nesta tabela, temos um recorte de textos que foram produzidos pelos professores no módulo 0. No módulo 0, foi solicitado que os professores produzissem questões que tivessem alguma das vertentes da álgebra, símbolos, relação funcional, sequência. Contudo, notamos que houve um grande volume de textos que não foram legitimados naquele momento, pois alguns eram incompreensíveis, outros não estavam apropriados para a educação infantil, alguns confundiam a álgebra com a aritmética generalizada e alguns dos textos precisavam de intervenção para que fosse um texto de erro e álgebra. E um pouco volume de questões que realmente foram do cunho algébrico. No módulo 8, após toda a formação, tivemos o nosso último encontro presencial e solicitamos que os cursistas elaborassem novamente questões de erro e álgebra. Só que agora tivemos um volume maior de textos que foram legitimados, ou seja, textos de cunho realmente algébrico. Ao final da formação, ao analisar os textos, não são somente escritos, mas analisando o texto como qualquer forma de comunicação, concluímos que as concepções do pensamento algébrico foram legitimadas ou se aproximaram da legitimação e que esse espaço de formação também possibilitou o desenvolvimento de novas ferramentas para que o professor possa trabalhar erro e álgebra nos anos iniciais. Trago aqui os meus agradecimentos ao CNPq, à PPG, à minha orientadora Ana Virgínia, à Universidade Estadual de Feira de Santana e à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pela parceria no trabalho e financiamento. E aqui trago as referências.
Esse trabalho é sobre sequências exatas curtas de grupos. Os autores são Marcos Wesley Vitória Brandão e o orientador professor Kisney Emiliano de Almeida. Introdução. O objeto de estudo são as sequências exatas de grupos, particularmente as sequências exatas curtas de grupos. Sequências exatas de grupos são as sequências da forma apresentada no primeiro tópico, em que a imagem de cada homomorfismo é igual ao núcleo do homomorfismo seguinte. Sequências exatas curtas de grupos são sequências exatas da forma apresentada no segundo tópico, em que os grupos dos extremos são iguais ao grupo trivial. Aqui nós vemos os objetivos do trabalho. Material e métodos. O estudo foi de natureza teórica e os tópicos apresentados mostram o processo de realização do trabalho. Resultados de discussão. Uma sequência de grupos e homomorfismos de grupos como apresentado é uma sequência exata curta se somente se valem as três condições seguintes. O homomorfismo alfa é injetivo, o homomorfismo beta é sobrejetivo e a imagem do homomorfismo alfa é igual ao núcleo do homomorfismo beta. Sequências exatas curtas dos produtos direto e semidireto. O primeiro padrão apresentado é o de uma sequência exata curta do produto direto. O segundo padrão apresentado é o de uma sequência exata curta do produto semidireto. Ambos foram muito explorados no trabalho. Sequências exatas curtas equivalentes. Duas sequências exatas curtas são equivalentes ou isomorfas quando houver um diagrama comutativo como apresentado na imagem, sendo as aplicações verticais isomorfismos de grupos. O termo de isomorfismos é dito um isomorfismo de sequência. Aqui nós vemos um exemplo de sequências exatas curtas equivalentes. A linha superior e a linha inferior do diagrama. Diga-se de passagem, os homomorfismos formadores da sequência exata curta da linha inferior são o primeiro que leva cada alfa nzinho em alfa nzinho e o segundo que leva cada g em g alfa n, que é um homomorfismo natural. As aplicações verticais são isomorfismos. Isso porque a aplicação alfa já é um homomorfismo injetivo. Quando restringimos o contradomínio, ela se torna uma bijeção, nesse caso. A aplicação identidade já é claramente um isomorfismo e a aplicação beta barra é um isomorfismo, pois é o inverso do isomorfismo induzido do teorema dos isomorfismos. Sequências exatas curtas que scindem. Dada uma sequência exata curta, as seguintes afirmações são equivalentes. Existir um homomorfismo inverso à direita do homomorfismo beta é equivalente a existir um homomorfismo sigma de K nos automorfismos de N e um isomorfismo θ de G no produto semidireto de N por K com homomorfismo sigma, de modo que o diagrama apresentado comuta, sendo a linha inferior a sequência exata curta do produto semidireto. Toda a sequência exata curta que satisfaz a condição de existir um homomorfismo inverso à direita do homomorfismo beta é dita uma sequência exata curta que scinde. Aqui nós vemos dois exemplos. O primeiro de uma sequência exata curta que não scinde e o segundo de uma sequência exata curta que scinde. Ambos os exemplos são formados por grupos bem conhecidos. Aqui nós vemos outros exemplos explorados no trabalho. O primeiro é de uma sequência exata curta formado pelo grupo geral linear de ordem 2 de um corpo, também com o grupo especial linear de ordem 2 de um corpo e com o corpo tirando o elemento neutro. Logo abaixo nós vemos a sequência exata curta com grupo afim do grupo ZP. Ambas são sequências exatas curtas que scindem. Conclusão. No curso de licenciatura em matemática, o conteúdo aqui trabalhado não é explorado. Muito pouco, além disso, é estudado acerca da teoria de grupos de modo geral. Certamente, por essas e outras razões, o conhecimento desses conteúdos contribuiu muito para uma formação plural e uma visão mais global da matemática atual para o discente. Aqui nós vemos as referências bibliográficas. E por fim, esses são os agradecimentos. Olá, meu nome é Moisés Almeida e eu estou cursando Engenharia da Computação na UFS. Eu fui orientado pelo professor Rodrigo Trípode no nosso projeto, intitulado Estudo e Desenvolvimento de Ferramentas de Análise Estatística
para sistemas de recuperação de informação interativa. Devido ao avanço da tecnologia e à popularização de algumas ferramentas de armazenamento de dados, criou-se uma grande base de conteúdos digitais. E para ter acesso a esse conteúdo, as pessoas utilizam alguns sistemas de recuperação da informação, como Google, Yahoo ou Bing. Mas passou a ser necessário explorar de forma mais eficaz essas bases de dados. E para isso, é preciso ter métodos mais eficazes de recuperação da informação. Dentre esses métodos, existem aqueles que utilizam de alguma forma de interação com o usuário para aprimorar seus métodos de busca. Esses são chamados de sistemas interativos. E o processo de interação do usuário com o resultado de uma consulta é chamado de iteração. Para mensurar a eficácia de um sistema, compará-los, criar uma análise gráfica, entre outras funcionalidades, os pesquisadores utilizam um conjunto diverso de ferramentas, e isso torna mais suscetível à ocorrência de erros. Por isso, na UFES está em processo de desenvolvimento a ferramenta Analyzer, que tem como objetivo unir diversas funcionalidades utilizadas pelos cientistas em apenas uma ferramenta. Dentre essas funcionalidades, existe a análise estatística, que garante rigor científico nas comparações feitas entre sistemas, indicando se houve ou não significância estatística. E o foco desse projeto é disponibilizar a análise estatística na avaliação de sistemas interativos. Primeiro foi feito um estudo sobre a avaliação de sistemas interativos e sobre análise estatística. Logo após, a ferramenta Analyzer foi estudada para entender como ela teria que evoluir para receber essa nova funcionalidade. Supondo que na ferramenta tem alguns arquivos que contêm o resultado de alguns sistemas de busca e que o usuário executou as mesmas consultas nesses sistemas e também interagiu com o resultado para gerar algumas interações, é nessa tela que esses dados são resgatados e apresentados ao usuário. E assim ele pode configurar o gráfico que será gerado posteriormente, indicando quais sistemas serão avaliados, quais consultas e interações serão consideradas na avaliação e qual a medida que irá ajudar a mensurar a eficácia dos sistemas. Aqui o usuário irá indicar qual teste estatístico ele quer usar, qual sistema será baseline, ou seja, qual o sistema com o qual todos os outros serão comparados, qual o alfa, também conhecido como nível de significância, e qual biblioteca que irá disponibilizar uma versão do teste. À esquerda, o usuário irá indicar o nome e o título do gráfico e à direita a quantidade de amostras, ou seja, os N primeiros resultados que serão considerados das consultas na avaliação do sistema. Aqui é um exemplo de resultado. É bom salientar que na ferramenta é gerado a avaliação por consulta, mas para manter a organização do gráfico, foi feita uma média desses resultados e apresentado ao usuário. É possível gerar gráficos do tipo barra e do tipo curva. Quando o usuário escolhe apenas uma interação, é gerado um gráfico do tipo barra. E nesse tipo de gráfico, para indicar se houve significância estatística ou não, foi utilizado o próprio valor encontrado na avaliação. Caso tenha significância, a cor do número será azul para superioridade ou vermelho para inferioridade. E caso não tenha significância, se manterá no preto. E também foi utilizada a legenda. Irá conter o asterisco no sistema ou nos sistemas que obtiveram significância estatística. Quando o usuário escolhe mais de uma interação, é gerado um gráfico do tipo curva. E para indicar se houve significância estatística ou não, foram utilizados os pontos na linha. Caso não tenha significância, o ponto se manterá a mesma cor da linha. Mas caso tenha significância, a cor do ponto seguirá o mesmo esquema de cores, azul ou vermelho, como é possível visualizar nesse exemplo que possui os dois sistemas, não, as duas situações, perdão. Atualmente na ferramenta Analyzer é possível que o usuário aplique o teste estatístico na avaliação de sistemas interativos e que ele possa exportar os resultados gerados para que os pesquisadores possam estudá-los posteriormente, tornando assim a ferramenta ainda mais completa. Essas foram algumas das referências utilizadas e eu queria agradecer a PPPG e a FAPESI pela oportunidade. Obrigado pela atenção.
Olá, me chamo Pedro Emanuel Ferreira e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Estudo da dissolução de chumbo e meio aquoso, empregando a casca de laranja tratada com ácido como adsorvente, orientado pela professora Suzana Modesto de Oliveira Brito. A água é considerada uma substância vital e desde o princípio as civilizações se formavam e apareciam nas localidades próximas de onde existiam esses recursos, estando a história da humanidade profundamente relacionada com as maneiras em que o homem conseguia manipular a água. Porém, atualmente é vista a ampliação abusiva da retirada de recursos hídricos da natureza, orientada pela explosão demográfica, pelo não tratamento de efluentes, pela perda da água durante a irrigação agrícola, e não obstante, nota-se também uma vasta contaminação química da água, destacando aqui os metais tóxicos devido ao processo de industrialização. E todo esse contexto de poluição e escassez aquática impulsionou o desenvolvimento de tecnologias no intuito de remover poluentes, com a dissorção surgindo então enquanto processo relevante de separação e purificação. Tendo em vista o contexto da pandemia, o trabalho passou a ser estritamente teórico, então fez uma prospecção tecnológica e científica sobre o tema, uma vez que estudos prospectivos constituem ferramentas analíticas que ajudam a diminuir as incertezas e os riscos em face do futuro, se apresentando como um bom mecanismo para a gestão de ciência e tecnologia. Diante disso, o objetivo do trabalho foi mapear e analisar as informações tecnológicas e as produções científicas referentes à utilização do processo de dissolução para a purificação de efluentes contaminados com metais tóxicos a partir de um estudo prospectivo. Referente às questões tecnológicas, para a prospecção tecnológica, escolheu-se o banco de dados do SpaceNet. Fez-se então a pesquisa avançada utilizando os campos título ou resumo com os descritores Adsorption, Effluent, Water e Metal, obtendo 141 resultados, sendo que 3 patentes foram removidas por configurarem repetição ou estarem fora do escopo do trabalho. E dessas 141, apenas 3 apresentam especificidade ou alta seletividade para a remoção do chumbo. A prospecção científica foi feita de maneira análoga à prospecção tecnológica, escolhendo o banco de dados da Science Direct, obtendo 42.943 resultados. Filtrando para o chumbo, adicionando a palavra lead posteriormente, encontrou-se 23.216 resultados. Na perspectiva da prospecção tecnológica, avaliou-se em primeiro plano a evolução anual do depósito de patentes, observando então que teve um aumento no número de depósitos na última década, sendo que em 2014 depositaram 17 patentes. Sobre os países e organizações que mais detêm patentes, nota-se a China, com mais de 100 patentes depositadas, seguido do Reino Unido e da Coreia. E a China já apresenta, na verdade, essa forte cultura de propriedade intelectual. Com relação aos setores da sociedade aos quais pertencem os titulares das patentes, 49% pertencem às empresas, 42% às universidades e 9% às pessoas físicas, sendo os titulares de destaques as universidades de Suzhou e a de Nanjing, ambas chinesas, e a tecnologia nesse contexto ela entra como sinônimo de capital e técnica, e é muito importante porque você adquire direito exclusivo para a exploração do processo ao patentear. Analisando a evolução anual da publicação de trabalhos na prospecção científica, a gente consegue ver uma evolução realmente no número de trabalhos publicados ao decorrer do tempo, com aumento expressivo na última década também. E os meios de divulgação científica aos quais pertencem os trabalhos, 77% foi artigo de pesquisa, 1% enciclopédia, 8% artigo de revisão e capítulo de livro e 6% outros tipos de publicações. E ao analisar as revistas que mais publicaram dentro da área de estudo, destaca-se a Journal of Hazardous Materials e a Chemical Engineer Journal, com mais de 2.000 trabalhos publicados, e essas revistas possuem um alto fator de impacto. Dentro desse panorama, ao fazer o filtro para o chumbo, eles seguem o mesmo padrão, com poucas alterações. Assim, o estudo evidencia que a dissolução tem se tornado um processo pertinente no tratamento de águas contaminadas e hoje há uma busca frequente por adsorventes alternativos e de baixo custo, né? E nota-se com base na prospecção científica e tecnológica que o sistema de patentes e o número de trabalhos científicos vem crescendo significativamente nas últimas décadas, porém, é uma área bastante escassa ainda. As referências. Por fim, gostaria de agradecer a PPPG, a minha orientadora, a Probic, e a PPGM pela oportunidade, pelo apoio, pelo financiamento, e também aos meus familiares e amigos. Então é isso, muito obrigado. Olá,
Eu me chamo Pedro Schmidt Brito, sou estudante de agronomia da UFES e irei apresentar o trabalho Análise de elementos climáticos de Feira de Santana, Bahia, no período de 1999 a 2019, com modelos de séries temporais, no 24º Seminário de Iniciação Científica da UFES, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. Este trabalho foi orientado por Maurício Santana Lordelo. Esta apresentação seguirá o seguinte roteiro: introdução, objetivos, matéria e métodos, resultados de discussão, considerações finais, referências e agradecimentos. A climatologia é a ciência responsável por estudar o clima, que é um aspecto natural essencial à agricultura, já que o conhecimento acerca dos elementos climáticos de uma determinada região é fundamental para que os profissionais da área realizem algumas atividades, como zoneamento agroclimático e calendário agrícola. Séries temporais, por sua vez, são conjuntos de observações de variáveis quantitativas coletadas em intervalos regulares de tempo, que podem ser diários, mensais, anuais, etc. Modelos de séries temporais para dados climáticos referem-se a modelos teóricos que representam o comportamento da série temporal por meio de uma descrição probabilística. Os objetivos da análise e aplicação de séries temporais no presente trabalho se resumem em avaliar temporalmente o comportamento dos elementos climáticos do município, descrevendo o comportamento da série, analisando seus componentes, aplicar os modelos SARIMA nos dados climáticos, que são modelos sazonais autorregressivos integrados de médias móveis, testar, selecionar e validar o melhor modelo utilizando o critério de formação de AKI, que é o erro percentual absoluto da média, e realizar projeções futuras, denominadas de forecasting. O material para o desenvolvimento deste estudo foram os dados secundários de clima que foram obtidos junto ao Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa BDMEP do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O software R foi utilizado no presente trabalho, já que esta ferramenta computacional possui pacotes, funções e outros recursos poderosos para análise estatística e gráfica de dados. A dimensão temporal teve 252 intervalos de tempo, com dados mensais coletados entre 1999 e 2019, totalizando um período de 21 anos. As variáveis climáticas utilizadas foram precipitação, temperatura e umidade, formando uma matriz unidimensional e multivariada, com 756 dados quantitativos. Após a tabulação, verificou-se a ausência de alguns dados, e para solucionar a ocorrência dos valores faltantes, utilizou-se a imputação com ajuste sazonal. Na posse dos dados tabulados e completos, foi possível fazer uma prévia avaliação dos componentes das séries temporais, tendências, sazonalidade, variações cíclicas e variações irregulares, ou ruídos. A modelagem dos dados se deu inicialmente por meio da função AutoArima, testando diferentes modelos e selecionando o melhor para a série de cada variável, com base no menor valor do critério de formação de AKI, AIC. Os parâmetros ARIMA definidos pelo melhor modelo são usados na função ARIMA, aplicando a série treino para fazer o devido ajuste. Cada série ajustada é avaliada quanto ao seu erro percentual absoluto da média MAP, sendo que apenas valores abaixo de 10% são considerados apropriados para a realização de previsões. Após validar a modelagem, foi possível fazer a predição com a série completa, utilizando a função forecast, para obter os valores correspondentes a 12 intervalos de tempo à frente da última observação, isto é, os 12 meses de 2020. Os gráficos dos três elementos climáticos demonstram estacionariedade, não apresentam tendência e apresentam variações sazonais. Todavia, apenas a série de precipitação demonstra uma irregularidade considerável, provocada pela componente das variações aleatórias, que já são esperadas no regime pluviométrico, por se tratar de Feira de Santana, onde ocorre má distribuição de chuvas. Após passar cada uma das séries na função AutoArima, apenas a série de precipitação cujo melhor modelo encontrado foi o SARIMA 000102 com AIC de 2667,4, sugerindo o ruído branco, aleatoriedade e a falta de interdependência entre as observações. A diferença de acurácia foi notória na construção dos gráficos de validação, com a sobreposição da curva de série treino na curva da série ajustada, já que a série de precipitação foi a única cujo ajuste destoou significativamente da série treino. Já que as séries ajustadas de temperatura e umidade tiveram um mapa inferior a 10% na validação inicial do modelo, elas foram implementadas com modelos preditivos e passaram por um segundo processo de validação, que apontaram novamente um bom grau de acurácia, o que é demonstrado pela proximidade das curvas nos gráficos. Como o modelo preditivo foi efetivamente validado, foi possível construir o gráfico com os dados da previsão para a temperatura e umidade no ano de 2020, representados com a linha azul. Os valores preditivos para o ano de 2020 são sintetizados na tabela. A precipitação não permite ajuste com nenhum modelo SARIMA, já que os dados não apresentam dependência temporal, o que é comprovado pelo valor elevado do erro percentual absoluto da média. O modelo SARIMA 202110 para a temperatura e o modelo SARIMA 102210 para a umidade foram os que melhor ajustaram as séries temporais que tiveram um MAP de 2,3% e 7,1% respectivamente, que são os valores de acurácia excelentes para efetuar as previsões. Aqui estão as referências utilizadas. Por fim, deixo o agradecimento à Universidade Estadual de Feira de Santana, bem como à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
Olá, meu nome é Priscila e vou apresentar o trabalho intitulado como Determinação do Picloram e Atrazina empregando cromatografia líquida de alta eficiência. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Luciana Bagdev. Então, o herbicida atrazina e picloram são dois herbicidas, né? E como agrotóxicos, eles geram impactos no solo e nas águas. Esses impactos, né, gerados, por exemplo, por atrazina, ocorre, por exemplo, a degradação e a formação de metabólitos secundários, que são pesticidas advindos da atrazina e que têm maior impacto. O picloram é também tóxico, persistente e perigoso para o meio ambiente e pode vir estar presente, né, em águas superficiais e subterrâneas. Então, entendendo que pesticidas ou agrotóxicos, de modo geral, são utilizados juntos ou então um após o outro, o objetivo desse trabalho foi determinar o percentual de recuperação dos herbicidas picloram e atrazina em águas naturais utilizando o HPLC. De que modo? Desenvolvendo uma metodologia utilizando as colunas cromatográficas C18 convencional e C18 monolítica em modo gradiente. Coletar e caracterizar as amostras de águas naturais em Feira de Santana e, por último, determinar o percentual de recuperação desse pesticida. Então, primeiro ocorreu a coleta das águas, as caracterizações ocorrendo já em loco e a otimização do método com o HPLC. Aqui foi um método já desenvolvido por mim, otimizado por mim, em trabalhos anteriores, com a coluna convencional para a determinação de picloram. E esse aqui foi o método de atrazina na convencional. Aqui é o método de determinação de picloram na monolítica. E aqui o método desenvolvido para a monolítica da atrazina. Então, a otimização do método se deu a partir desses métodos já previamente otimizados. Então, se injetou a amostra, a mistura dos dois pesticidas e ocorreu a detecção. Essa injeção aqui ocorreu na condição otimizada para picloram. Então, são analíticos que foram preparados em meio a ácido fosfórico e pH está em 2, utilizando aqui acetonitrila e ácido fosfórico 0,1% para determinação como solventes na fase móvel. Coluna monolítica, também utilizando o método otimizado para picloram. Notem que em ambos os cromatogramas ocorre uma linearidade em relação ao pico do picloram, com relação à razão entre essas concentrações que foram colocadas e as áreas dos picos obtidos, mas não há uma linearidade em relação à atrazina. Isso pode ser explicado devido à mudança no pH, porque em pH igual a pKa 1,7 ocorre a presença das duas formas de atrazina. Só que, como o pH está próximo ao pK, aqui esse equilíbrio químico, favorecendo a formação de atrazina não molecular, devido ao aumento da concentração de H+. Isso faz com que essa forma aqui, não molecular, não seja boa em relação à detecção com coluna C18. A interação é muito fraca e não ocorre, então, a linearidade em relação aos picos. O mesmo é observado quando a gente parte aqui para os analíticos preparados em tampão acetato, em que há aqui um aumento do volume morto já e quase pico nenhum em relação aqui ao tempo de retenção do picloram e uma boa linearidade em relação ao pico da atrazina. O mesmo foi observado quando a gente analisou essas amostras na coluna monolítica. Isso é explicado também devido à alteração do pH, porque com a utilização do tampão acetato, esse pH está aqui em 4,7. Esse pH ocorre o favorecimento da formação de picloram não molecular, deslocando aqui o equilíbrio químico. Tabela mostrando os gastos e as conclusões foram essas, as menores, né, utilização de solvente orgânico e tempos de retenção, que são importantes, utilizando a coluna monolítica, mas também de que não foi possível separar em uma única análise, nem muito menos no modo gradiente, já que no modo isocrático
de eluição, que foi o que apresentei, não foi possível a separação, então no modo gradiente também não seria possível. Aqui foram as referências. Agradeço ao UFES, à PPGM, à FAPESM, à PPPG, à UFMA e ao GBMAT. Olá, sou Sara. Estou aqui para apresentar o plano de trabalho sobre atividade fotoprotetora e composição química de lipetimoides. A camada de ozônio funciona como um filtro para impedir a radiação ultravioleta, mas a redução dos níveis de ozônio atmosférico detectada a partir da década de 80, devido aos impactos ambientais, culminou no consequente aumento da incidência de radiação UV. Os raios ultravioletas são responsáveis pelo surgimento de câncer de pele, produção de radicais livres e por danos ao DNA e ao material genético. A produção efetiva contra a radiação ultravioleta se dá pelo uso de protetores solares, que reduzem a quantidade da radiação UV a ser absorvida pela pele humana. O uso de produtos naturais que apresentam atividade fotoprotetora ou capacidade de potencializar o fator de proteção solar dos filtros solares são alvos interessantes para pesquisas, uma vez que, comprovada sua eficiência, podem intensificar a proteção do produto. Dentre as plantas encontradas no Brasil, o gênero Lípia destaca-se pela sua composição química rica em compostos fenólicos como os flavonoides, os quais possuem atividade antioxidante que, além de eliminar os radicais livres induzidos por UV, podem proteger contra a radiação ultravioleta. As pesquisas foram destinadas à espécie Lipetimoides. Desta maneira, o objetivo geral é avaliar a atividade biológica e a composição química de lipetimoides, e os objetivos específicos incluem avaliar a atividade fotoprotetora dos extratos e frações das folhas e caules de lipetimoides, determinar o perfil cromatográfico de extratos e frações, além de selecionar a fração mais promissora para o isolamento dos metabólitos, iniciar a purificação da fração mais promissora, identificar e caracterizar a estrutura das substâncias isoladas. Para o fracionamento do extrato metanólico bruto das folhas de lipetimoides, este foi ressuspenso em metanol e extraído sucessivamente por partição líquido-líquido pelos solventes hexano de clorometano e acetato de etila para obtenção das frações. A determinação do teor de compostos fenólicos totais das amostras foi realizada utilizando o método de Folin descrito por Pérez. Os valores médios do teor de compostos fenólicos foram obtidos a partir da absorvância das amostras comparada à curva de calibração construída com padrões de ácido gálico. A determinação dos flavonoides totais foi realizada por ensaio colorimétrico, usando cloreto de alumínio pelo método de Banov. Os valores médios do teor de flavonoides foram determinados através da equação da curva de calibração, utilizando a quercetina como padrão. Na determinação da atividade fotoprotetora, as amostras foram submetidas a uma análise espectrométrica para determinar o comprimento de onda em que ocorre a absorvância máxima. O fator de proteção solar das amostras foi determinado através da equação baseada pelo método de Mansur. Na purificação da fração em acetato de etila, esta foi submetida à cromatografia por exclusão em Cefadex. Já a subfração obtida da purificação da fração em acetato de etila foi submetida à cromatografia em coluna. De acordo com os resultados obtidos, a fração em acetato de etila apresentou maior teor de fenóis, enquanto que o extrato bruto apresentou maior teor de flavonoides quando comparado às demais frações. Observou-se que a fração detentora do maior teor de fenólicos não possui correlação com a fração com maior teor de flavonoides. Esta variação possui provável relação com o método empregado para a determinação do teor de flavonoides, visto que pode fornecer valores diferentes, geralmente inferiores em relação à quantidade real dos flavonoides totais presentes nas amostras analisadas. Foi observado também que o extrato bruto e a fração em acetato de etila apresentaram, respectivamente, maiores valores para o fator de proteção solar quando comparado às frações em hexano e de clorometano. Avaliando-se o perfil de absorção espectrométrica das amostras, é possível notar que os valores de absorvância se elevam proporcionalmente com o aumento da concentração das mesmas, ou seja, apresentam um efeito dose-dependente. Quanto maior a concentração, maior será a atividade fotoprotetora. Todas as amostras apresentaram razão UVA superior a 0,9, levando a uma estimativa de absorção superior na região do espectro UVA em comparação à região UVB. Portanto, infere-se que o extrato e as frações das folhas de lipetimoides possuem proteção ultra anti-UVA, pelo máximo de estrelas atribuídas pelo sistema BUTS. Assim, considerando os dados obtidos neste trabalho, a fração em acetato de etila foi selecionada como a mais promissora para o isolamento das possíveis substâncias com atividade fotoprotetora e submetida à purificação. As frações obtidas estão em processo de análise através de métodos cromatográficos para futura elucidação estrutural das substâncias isoladas.
Com tudo o que foi dito, é possível concluir que a fração em acetato de etila demonstrou melhores resultados na busca de compostos com potencial fotoprotetor, pelo melhor valor de fator de proteção solar associado ao elevado teor de fenólicos e a sua ação ultra anti-UVA. Estudos voltados à purificação da fração mais promissora estão sendo conduzidos, visando o isolamento dos compostos com atividade fotoprotetora. Obrigada. Bom dia, meu nome é William Wallace Santos Silva, sou estudante de farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje vou apresentar o trabalho Metabólicos do Fungo Endofítica 2FR11, tendo como orientadores os doutores Alexandre Speleta e Angélica Lucchesi e a mestre Jade Carneiro. O trabalho tem como palavras-chave Pseudomyces sp, cultivo e antimicrobianos. Bom, o interesse pela pesquisa de fungos vem desde 1928, quando Alexandre Fleming percebeu a capacidade dos fungos de inibir as bactérias, um dos acontecimentos mais marcantes na história da ciência, medicina e da farmácia do século XX, a descoberta da penicilina. Bom, dentre tantos tipos de fungo, podemos destacar os fungos endofíticos, que são aqueles micro-organismos que estão presentes no interior das plantas durante todo ou pelo menos uma parte do ciclo de vida, sem causar prejuízos ou danos aparentes. Essa relação de simbiose com sua planta hospedeira, os fungos podem desempenhar função relevante, como produção de hormônios, substâncias antimicrobianas e alcaloides. Bom, o fungo 2FR1 foi recentemente identificado como Pseudomyces sp e seu extrato oriundo do meio batata dextrose PD apresentou atividade antimicrobiana referente a 3 patógenos. Bom, os objetivos. O objetivo geral do trabalho é investigar a composição química do fungo Pseudomyces sp e, como específico, temos a reativação do fungo, a realização do cultivo em diferentes meios, preparação de extratos, determinação do perfil cromatográfico, isolar, identificar e caracterizar substâncias isoladas. Metodologia. Obtenção de extratos brutos em meio batata dextrose e arroz. Para a obtenção do extrato em meio BD, o fungo foi cultivado a 150 rotações por minuto a 28 graus durante 14 dias, até consumo total da glicose. No arroz, primeiramente, o fungo foi cultivado em meio BD e após isso foi transferido para o meio, ficando 30 dias em ambiente escuro e isolado. Os 2 meios foram extraídos com acetato de etila. Determinação do perfil cromatográfico por cromatografia em camada delgada. Utilizando o CCD, os extratos foram analisados com fase móvel acetona de clorometano na proporção 9:1 e utilizando 3 reveladores. Determinação do perfil cromatográfico por cromatografia líquida de alta eficiência, CLAI, dos meios. O meio BD fermentado e não fermentado foi analisado por CLAI, utilizando como fase móvel água ultrapura pura e acétano de trilo. Isolamento de substâncias. Utilizando a cromatografia em coluna, as substâncias foram isoladas e ainda estão em análise. Bom, resultado de discussão. Comparando-se o rendimento dos meios arroz e BD, é possível observar que o meio arroz obteve um rendimento maior. Essa diferença pode estar relacionada à interferência da biossíntese em função de parâmetros de fermentação, como tempo, temperatura, pH e nutrientes dos diferentes meios. A análise CCD é possível observar que os 2 extratos são praticamente idênticos, tendo compostos fenólicos, terpenos, esteroides e alcaloides em ambos. Os reveladores utilizados foram NP, N-desaldeído sulfúrico e hidrogendolf, respectivamente. Bom, comparando-se o CLAI, é possível obter esse gráfico. Nesse gráfico é possível observar que o tempo de retenção menor que 5 minutos, os sinais praticamente se sobrepõem, assim sendo provavelmente substâncias que o fungo não metabolizou. Além disso, é possível observar que há 6 picos que não estão no meio não fermentado, provavelmente metabólicos que o fungo produziu. Conclusão. Podemos assim concluir que os extratos de Pseudomyces sp obtidos após o cultivo em meio batata dextrose e arroz apresentaram metabólicos incomuns, tais como terpenos, compostos fenólicos e alcaloides, sendo mais necessários estudos para identificar quais desses compostos possuem atividade antimicrobiana. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. E eu queria agradecer ao LAPRON, ao UFS, CNPq e PPG por disponibilizar locais, ferramentas e a bolsa para a realização desse trabalho.